Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Pessoal, vocês deram uma olhada aí, temos atividade no portal, temos a provinha, a prova aí dos módulos 1, 2 e 3, prova bem fácil. Quero que vocês façam com atenção. Eu abri aí, eu prorroguei os prazos, tá bom? De todas as atividades, quero que vocês entreguem todas. Bom, espero que estejam gostando do nosso curso. Hoje vamos dar continuidade ao curso. Vamos falar sobre uma parte bem gostosa, bem interessante dessas nossas aulas. Uma parte prática, uma parte prática online, né, professor? Como seria essa prática online? Mas, assim, prática em si, né, quando a gente puder estar fazendo. Eu vou apresentar para vocês aqui minha tela. Tela inteira. Ocultar aqui. Certo. Vou apresentar a minha tela. Então, vamos nela. Certo. Pessoal, então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né? Aula 5, Sistemas de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Essa aula 5, eu acabei dando ela na aula 4, porque eu acho ela mais introdutória para o que vocês precisavam ver, e depois eu colocava o restante da aula 4 no lugar da aula 5. Né? Eu só inverti algumas coisas porque eu achei essa programação mais eficaz no quesito de vocês estarem entendendo e estarem aprofundando no assunto de uma forma que a continuidade não fosse quebrada. Ainda coloquei aqui a mesma aula passada, fiz alguns slides da aula passada, coloquei aqui para a gente fazer uma revisão. Então, nós falamos já sobre o sistema integração lavoura-pecuária, para quem viu os vídeos, explicamos sobre isso. Né? Expliquei qual que é a diferença, um pouco sobre o que é lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, né? São as modalidades que nós temos, né? Algumas que destacam no Cerrado. Expliquei, né, que algumas fazendas têm especialidade em fazer lavoura de grãos, outras que utilizam apenas para estar fazendo cobertura. Explicamos um pouco sobre o que era o sistema de rotação, quem pode produzir lavoura-floresta, como produzir, né? Explicamos agora também sobre sistemas menores, né, nessa questão, né, que são os SAFs. Falamos um pouco dos componentes aí que integram o sistema, como que é a forma de consorciação. Lembramos que os componentes, os três componentes, né, tanto o agrícola, pecuário e florestal, eles podem ser utilizados na mesma área, né? Apenas que o componente agrícola e o pasto, o pecuário, no caso, eles não vão estar na mesma área presente, né? Ou é um ou é outro, mas sempre um vai estar aí melhorando o outro. E aí explicamos sobre o componente pecuário, né? No sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, que é o título da nossa aula de hoje. Tá? Então, nós falamos um pouco sobre isso na aula 4. Expliquei para vocês sobre como fazer essa projeção, né? Sempre pensar em uma projeção futura quando for instalar um componente em relação aos sistemas lavoura, pecuária, floresta, que muitas das vezes um dos erros, né, é na instalação. Né? A gente esquece de fazer essa projeção e na hora de executar o sistema, a gente acaba sendo atrapalhado por falhas lá do planejamento, né? Lá dos projetos iniciais. Então, acho que sempre, gente, o planejamento faz parte de qualquer atividade, né? Um dos pilares aí até da administração, né? Tanto administração rural, administração em si, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, então, são os pilares aí, e eu acho que o planejamento é fundamental.
E aí fiz um resumo da aula, né? Falei para vocês, para a gente dar uma focada nesses resumos da aula, se caso vocês tivessem com algumas dúvidas sobre o que eram os sistemas, que a gente tinha aprendido, que o professor tinha tentado passar para vocês aí. Não sei se absorveram 100%. Então, deixamos esse lembrete para que, em caso de alguma dúvida, né, tem uma tabelinha, um quadro aí, explicando cada componente, cada sistema, como que eles se integram, né, quais são as características de cada um, quais são os objetivos. Essa era a nossa finalidade da aula, certo? Eu acho que todo mundo conseguiu, pelo menos, que assistiu a aula, conseguiu entender um pouco sobre isso. Então, hoje eu vou passar então para a aula em si. Eu lembro que eu falei na aula 4 que algumas coisas que eu falei durante a aula, alguns destaques, né, para que vocês guardassem, porque nós vamos ter a avaliação ainda do módulo 4 e 5. Então, nós temos essa avaliação para fazer ainda. Então, eu queria que vocês fizessem bem tranquilos, né? Eu acho que o pessoal aqui está bem, tá acessando bastante um ambiente virtual, então a gente não vai ter muita dificuldade, não. E, continuando nessa interação do sistema lavoura, pecuária, floresta, tem a parte que eu particularmente gosto bastante, que é a parte desse manejo dos animais dentro do sistema, né, lavoura, pecuária, floresta. Eu acho que muitos de vocês também vão gostar dessa parte, né? Como manejar esses animais dentro do sistema. Bom, o manejo zootécnico dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, ele é bem similar, pessoal, ao manejo que você tem da atividade em si separado. É bem parecido. O que não deixa igual ao manejo comum, tá? Tem muitas benéficos aqui na questão da integração lavoura, pecuária, floresta. Né? Então, aqui, o manejo dos animais precisa considerar o risco de danos aos demais componentes do sistema. Né? Quais seriam esses demais componentes do sistema? Professor, se alguém tivesse online, poderia me responder. Professor, um dos componentes do sistema seria, né, o componente florestal. Né? É verdade, componente florestal. Ah, o componente agrícola. Então, sempre a gente tem que estar manejando os animais considerando esses riscos. Um exemplo simples que eu vou passar para vocês, que eu acho que eu já falei, já até me repito, é que se eu colocar um animal de grande porte, né, até esses animais que estão na imagem, né, eu pego um bovino desse tamanho e coloco onde eu estou começando as minhas mudas, né, meu componente florestal, sem cercar, sem ter nenhuma proteção, ou até mesmo que essas árvores já estejam aí, vamos supor, com 1,5 m, 2 metros quase. Um animal, né, desse corte, desse tamanho, facilmente, ao se escorar numa árvore dessa, ele iria quebrar. Então, iria causar uns danos ao nosso componente florestal. Ele está causando um dano a essa árvore, né? Então, imagine aí uma boiada passando por cima dessas árvores. Então, a gente poderia ter a perda do nosso componente florestal, tá? E continuando, a categoria animal e a taxa da lotação das pastagens, né, devem ser definidas em função, olha bem, do sistema de integração da espécie animal, da oferta de forragem no sistema lavoura, pecuária, floresta, do método de pastejo, entre outros fatores. Tá? Então, é basicamente isso que eu estou te dizendo. A categoria animal e a taxa de lotação. Eu poderia colocar ovinos no início do meu projeto e depois subir, assim, para bovinos. Aí seria bem interessante. Mas cada um tem suas particularidades, né? Tem a sua taxa de lotação também em relação à própria pastagem, e é isso que a gente vai ver aqui. E esses nossos manejos zootécnicos do sistema
vamos precisar de construir algumas coisas, de repente de alterar o que está lá, de repente vocês vão começar do zero, então você já faz esse planejamento. Então as instalações necessárias, cerca, né? Ah, professor, cerca, qualquer lugar precisa de cerca, né? Dentro de uma fazenda, dentro de uma agricultura, concordo sim, mas vamos citar aqui as cercas que precisamos nesse, nesse sistema, tá? Então as cercas, elas podem ser cercas normais, cercas externas normais ali de com arame de 5 fios, né? Que vai servir bastante, principalmente se você tiver uma atividade agrícola ao lado, né? Alguma área que seus animais não possa estar entrando. Então é muito interessante isso, né? Até mesmo você impedir o acesso dos animais de fora também, de outra propriedade vizinha, para dentro da sua propriedade, para dentro do seu sistema. Então esse componente deve ser adotado ao redor de todo o sistema lavoura, pecuária, floresta, ou ao redor de toda a propriedade, toda a área externa da propriedade. Então, uma cerca do tipo convencional. Eu acho que todos vocês já estão familiarizados dentro do curso, né? A cerca do tipo convencional é essa cerca aqui, né? Do lado esquerdo, tá? E dentro do seu componente, dentro do seu sistema lavoura, pecuária, floresta, você já pode manejar os animais de uma forma mais cadenciada, né? E colocar esses animais em divisórias, em piquetes, né? Já com um fio, com cerca elétrica, né? Que é passagem mais de um fio, é uma cerca bem mais barata, tá? É uma coisa bem mais prática em relação a custos, em relação a instalações, porque você vai precisar simplesmente, assim, de repente, de uma haste e o fio, né? Já no caso de uma cerca externa, uma cerca de arame de 5 fios, e dá um trabalho para fazer, fica caro, mas na parte externa da propriedade você tem que ter, né, um cuidado que você está tendo aí com o seu sistema. E internamente você consegue piquetear aí a pastagem, consegue se organizar dentro da lavoura, se organizar dentro da pastagem, se organizar dentro da floresta. Então, dá para fazer com a cerca elétrica dentro e fica bem mais acessível. Continuando dentro das instalações necessárias, temos as aguadas, né, e saleiros. No sistema de integração, nós temos as pastagens, nós citamos que as pastagens são mais produtivas devido a como o sistema funciona, né? Maioria das vezes, quando vai fazer a retirada da pastagem, se coloca ali uma cultura de renovação, né, um componente agrícola, muitas das vezes soja, qualquer outra cultura nesse sentido, que vá melhorar o seu solo, né? Como eu falei no início das nossas aulas, né? Uma construção de solos. Então, isso aumenta o componente produtivo das pastagens. Solos bons, bem férteis, corrigidos, né? Então, você vai ter uma pastagem melhor. Sem falar no ambiente que é criado, né? Em relação ao componente florestal que vai estar ali presente. Esse componente florestal, eu digo as árvores, o sombreamento das árvores nessas pastagens, de modo a não interferir na realização, né, da fotossíntese pela pastagem, mas também de modo a não permitir perca excessiva de água, um calor ali nas plantas, queima por radiação solar direta. Então, assim, é interessante, por isso que a gente diz que a pastagem acaba sendo mais produtivas e suportando aí uma maior taxa de lotação, o que vai gerar o quê? Uma grande demanda de água para os bovinos, né? No caso, falando de bovinos, porque um adulto animal com 450 quilos, que vai dar aí uma unidade animal, né? Ele bebe entre 50 a 60 litros de água. E essa água, ela deve ser fornecida aos animais, ela deve ser uma água de boa qualidade, ela deve ser uma água limpa, ela deve ser uma água que não vai causar danos aos nossos animais também. Então,
De nada adianta vocês investirem ou planejarem tudo dentro da atividade, dentro da propriedade, se a hora que for fazer o planejamento da água ou o fornecimento de água aos animais, essa água for uma água de qualidade ruim, tá bom? E para isso, para você ter uma água de boa qualidade, você tem que ter uma certa estrutura para esse fornecimento da água. Você tem que fazer alguns investimentos na captação, né, no armazenamento, na distribuição dos bebedouros. Então, assim, você tem que ter uma estrutura logística muito boa em relação à água também, né? Então, alguns itens são praticamente indispensáveis nessa estruturação da distribuição de água, né? O bombeamento de água, ele tem que ser realizado por meio de uma bomba elétrica, ou uma roda elétrica, por um catavento, ou algo assim, né? A construção dos reservatórios é uma questão mais financeira, tá? Por quê? Porque você pode ter reservatórios de água construídos de cimento, reservatórios de água construídos com plástico, reservatórios de água construídos com alvenaria. Tudo isso vai depender do seu custo financeiro, tá? Do que você tem, do que você não tem, do que você tem de dinheiro na sua propriedade. Tá bacana? E continuando, você vai ter que ter esse mapeamento, essa redistribuição de água, preferencialmente de modo que você não venha a ficar gastando para estar distribuindo essa água dentro dos seus bebedouros. Então, aí, via de regra, coloca-se essa água, coloca-se esse reservatório de água em um lugar onde a gravidade está a seu favor, né? Então, vocês coloquem as estruturas de vocês nos projetos em um local em que a gravidade esteja ao favor de vocês, tá? E de forma também que as tubulações, se não ficarem tão longe da captação de água, que elas acompanhem as cercas definitivas. Por que acompanhar as cercas definitivas? Porque nas cercas definitivas é um local onde vai ter pouco trânsito, tanto de máquinas, trânsito de pessoas, e isso vai evitar que cause danos às suas tubulações, ok? Essa tubulação também, pessoal, deve ser enterrada a uma profundidade que não sofra a ação dos equipamentos agrícolas. O que é isso? Eu posso estar simplesmente trabalhando numa área que tem um componente agrícola, passando uma gradagem e perfurar algum cano, né? Sem perceber, eu posso estar danificando meu componente agrícola e posso estar inviabilizando a chegada de água em algum bebedouro. Não chegando água no bebedouro, meus animais não bebem água, não bebendo água, eu posso ter aí até a morte dos animais, ok? Aqui um exemplo de bebedouro de água para os animais, tá? Água com boa qualidade, uma água que dá para os animais beber. Tem a estruturação de um bebedouro, tá? Esse aqui já é um reservatório, na verdade, um reservatório maior, um reservatório de grande porte. Não sei se na imagem dá para enxergar, mas aqui já tem uma estruturação, né, de onde vai chegar e onde vai sair a água, tá bom? Essa captação de água deve estar sendo feita aqui de algum manancial aqui próximo, tá? Então é sempre próximo aqui e segue a tubulação até os reservatórios de água. Vocês vão ver em algumas literaturas ou em algumas outras aulas que o pessoal está optando em colocar algumas plantas aquáticas dentro do reservatório de água para que se tenha uma melhoria na qualidade e na oxigenação das águas. É um estudo interessante, é um estudo que está aí, e pode ser uma alternativa também viável quando você não tem uma grande quantidade de rotatividade dessa água, né, de oxigenação da água, de limpeza da água, certo? E falando das aguadas, vamos falar agora dos saleiros, né? Porque além dos bebedouros, faz-se necessário, né, prever aí no nosso projeto a instalação de coxos para tanto fornecimento de sal e suplementos, tá? Gente, no mercado tem modelo demais de bebedouro, de saleiro. Toda loja agropecuária, toda loja que vai vender para vocês, sempre elas vão dizer que o produto dela é o melhor, que aquilo ali é o viável, tá? Mas o que você precisa no seu planejamento, o que o produtor precisa no planejamento, é saber
quanto que ele tem, quanto que ele pode para gastar, quanto que ele pode ter para investir e vai receber de volta esse investimento. Né? Preferencialmente, se a gente tivesse dinheiro sobrando, né, se tudo fosse bom, as contas fossem ótimas, o lucro fosse lá em cima, né, claro que você ia fazer uma estrutura boa, né, ia botar a fazenda, ia botar o sistema com tecnologia lá em cima. Mas muitas das vezes você consegue resolver esses problemas de uma forma bem simples, uma solução bem simples, gastando pouco, tá? Mas tanto saleiros quanto os locais para colocar ração, para colocar suplemento, eles devem ter, né, um lugar coberto, tá, pessoal? Evitar de estar molhando ração, de estar molhando suplemento, de estar molhando sal, principalmente algumas rações que tem ureia, pessoal. Esses coxos, eles devem evitar ser molhado nessa parte que tiver uma nutrição baseada de ureia, com a base de ureia, e os coxos devem preferencialmente serem declinados, um pouco declinados, ter uma declividade, e perfurados, tá? Para que, caso ocorra, né, de misturar água ali ou alguma coisa assim líquida e o animal venha consumir, ele não venha se intoxicar, tá bom? Se intoxicar por ureia. Então, sempre coloque esses detalhes em planejamento. E olha que interessante esse coxo à direita. É um coxo feito daqueles tambores azuis, né? Adaptados aí, ficou uma estrutura fantástica para a fazenda, tá? E vocês, quando forem fazer esses projetos, tenta calcular respeitando o espaçamento de cada animal, tá? Não adianta você colocar dois coxos desse e colocar 200 animais. A hora que você chegar com proteinado, que você chegar com sal, os animais vão juntar, porque o animal já cria esse costume, vão se aglomerar ali, vão se juntar ali, não vai ter espaço para todos e vai começar aquelas brigas, e aí você vai poder ter algum dano nos seus animais. Sobre maquinária e equipamento utilizado nessa sistematização aí do sistema lavoura, pecuária, floresta, nessa integração, eu coloco aqui que alguns são importantes, né? Coloco para a produção pecuária, como a roçadora, ensiladora, carreta agrícola, além de máquinas e implementos, né? Que se vão utilizar na lavoura. Mas eu destaco que eu acho que o principal de tudo é essa junção de todos os implementos. Acho que não tem nenhum que possa ser maior ou de menor importância, porque a falta de um implemento ou de algum trator ou de algum, algum desses componentes do sistema de mecanização, você pode ter, ou você pode parar aí, de repente, a sua produção. Agora, interessante, se você dispor de dinheiro, né, se o produtor no seu planejamento dispor de tecnologia para isso, de tecnologia viável, né, é você utilizar esses sistemas, né, esses coxos que se reabastecem, tá, não molham, se reabastecem, tem um determinado período que tanto a ração quanto o trato animal pode ficar aí dentro, ele pode ser movido, deslocado para um outro piquete. Então, nesse sistema de lavoura, pecuária, floresta, no nosso caso aqui de transição para pecuária e floresta, você pode estar levando esses coxos para vários piquetes dentro do seu sistema. Então, isso é uma vantagem, né? Primeiro que não se precisa fazer uma estruturação de piquetes fixos. Então, você já não vai gastar com isso. E outra que você vai poder ter, de repente, um menor gasto em estruturação e você vai estar atendendo a demanda em todos os piquetes que você tiver, tá certo? De repente, você fez um projeto e aquela pastagem não suportou a sua taxa de lotação, ou algum dano aconteceu, ou alguma doença, você precisou tirar os animais, você pega esse piquete aí, ele é móvel, para qualquer lado você leva, ok? Leva esse coxo aí. E aí, em relação aos equipamentos agrícolas, à mecanização agrícola, são basicamente
todos os processos de uma lavoura comum, de uma pastagem comum. Então, essas funções você só vai trazer para dentro do sistema lavoura, pecuária, floresta. A unidade de manejo. Vamos nos lembrar que uma grande preocupação hoje é com o bem-estar animal, né? Então, como são as nossas unidades de manejo dentro do nosso sistema, né? Você tem que fazer, obrigatório você fazer umas adaptações ou fazer a projeção, né, no nosso projeto, de modo que permita, de modo que os nossos animais tenham essa questão aí, né? Essa questão do bem-estar animal, tá? E para manejar esses animais, algumas coisas são indispensáveis, né? Você tem que ter um curral, você tem que ter um tronco, você tem que ter uma balança, você tem que ter um embarcador, né? Você tem que ter o corredor para a condução dos animais, né? Só que muitas das coisas você pode construir passo a passo, gradativamente. Só que algumas coisas não tem como, igual o curral e o curral com brete e o embarcador. Como que vai fazer? Tem que ter. Isso são as coisas que não dá para se planejar. Ah, nós temos aqui uma floresta, vamos plantar uma floresta aqui, uma floresta para exploração, vamos ter o componente florestal para exploração, depois vamos tirar a lavoura e vamos passar para pastagem. Não, tudo bem, bacana, show de bola. Mas será que estamos preparados para fazer essa transformação? Será que estamos preparados para isso? Então, um curral com brete embarcador, ele é fundamental, tá? Não tem como, ele é indispensável, tem que ter, tanto para manejo sanitário, quanto para recebimento, quanto para embarque de animal, tá bom? Vocês podem ver na imagem aí, ó, uma coisa interessante em relação ao aspecto do bem-estar animal. Não coloquei imagem, as outras imagens, mas hoje a maioria dos currais tem, né, são cobertos, né, os corredores são tampados, não se usa mais, igual antigamente tinha aquele negócio de tocar gado com ferroadas, né, com ferrão, não tem mais, né, você pode ver que hoje é o sistema de bandeirinhas, que é mais para orientar os animais, mas sem maltratar, sem encostar, tá certo? E vamos vir aqui para a parte agora de métodos de pastejo, né? Então nós já falamos um pouco sobre estruturação, organização, como funciona. Vamos para a parte de métodos de pastejo, tá? Os principais métodos de pastejo no sistema integrado são simples. Ou é pastejo contínuo, né? Ou é pastejo rotativo. O que é esse pastejo contínuo? Esse pastejo contínuo é o pasto normal. A gente fala assim, o gado solto no pasto, né? Tá lá, normal, em grandes áreas, ele tá solto. E no meio dessas grandes áreas, eu tenho o meu componente florestal, que eu vou utilizar para exploração daqui X anos. Vamos supor que eu tenho teca, plantei teca, e daqui 20 anos eu vou retirar essa madeira da teca. Então, eu tinha uma pastagem e coloquei esse meu sistema, tá? Já o pastejo rotativo é aquele pastejo que tem o sistema de piquetes divididos. Eu acho ele bem interessante, eu acho bem funcional, bem prático, tá? Ele aumenta a sua utilização. Eu gosto muito dessa parte do pastejo rotativo, né? O pastejo rotativo, no futuro, junto com a irrigação de pastagem, para mim vai ser um dos pontos chaves e quem vai querer competir aí no mercado, apesar do preço, né? Ultimamente do boi, o preço da arroba do boi está muito boa, mas no futuro eu acho que a competitividade vai estar em quem conseguir ter preço, em quem conseguir produzir uma pastagem de qualidade, produzir um animal de qualidade. Então, para isso, vai ter que se adotar o pastejo rotativo e irrigação de pastagem. Não adianta. Mais os aspectos de nutrição, fertilidade e tudo mais. Tá? Né? E a intensidade de pastejo, ela é considerada aí no nosso sistema um dos pontos-chave, né? A estrutura do pasto pode variar em relação ao manejo adotado, como consequência durante a produção animal e fase da pastagem, né?
Mas o sistema rotativo, ele tem um grande favorecimento dentro desses componentes, até mesmo porque no início da instalação, se você já tiver a pastagem e você quiser instalar o componente florestal, você consegue deixar os animais isolados sem ter contato com as plantas que ainda não aguentam esses animais, né, translocando entre elas, andando entre elas, fazendo esse trânsito de animal. Translocando não, translocando é um sistema de absorção de nutrientes. Transitando, tá? Acontece, né? Professor tem hora que ele vai falar uma coisa e já está pensando outra aqui e acaba se confundindo também, né? E se você tem essa escolha de como será o sistema de pastejo, se vai ser contínuo ou rotacionado, a gente também tem que escolher os animais para colocar dentro desses componentes, né? Em sistemas intensivos como lavoura pecuária, você deve dar, assim, preferencialmente a zebuínos, tá, pessoal? Os animais melorados, porque eles têm bom potencial produtivo, né? Eles podem ser recriados ou terminados em um tempo menor. Eles consomem maior forragem, mas como nós já falamos, vamos ter uma forragem, uma pastagem mais produtiva, então isso tudo é compensado pelo ganho de peso, né? Eles vão ter um CA maior, uma conversão alimentar melhor, tá? Então, preferencialmente, esses animais, alguns animais mais rústicos, tá bom? Continuando aqui na escolha dos animais, é aquilo que eu venho citando para vocês. Aqui nós temos exemplo claro, né, de integração do componente florestal, temos a parte da pastagem. Pergunta de prova: o que são RENCs? O que é RENC no sistema Lavoura, Pecuária, Floresta? Pergunta de prova. Vou deixar aí para a próxima aula, para a prova, tá? Vou deixar que vocês pesquisem isso daí. E a escolha dos animais, além das características dos animais, a escolha dos animais a ser colocado, ela deve levar em consideração a idade do nosso componente florestal, tá? Se eu colocasse esses animais da foto, né? Se eu colocasse aí os bovinos com essas plantas menores, possivelmente eles iam quebrar e ia causar danos. E se eu colocasse ovinos com as plantas menores, possivelmente os ovinos iam comer as folhas, comer os brotos das plantas. Então vocês veem aí a dificuldade que é o nosso planejamento, tá certo? Então tem que escolher os animais bem planejados. E controlar, né? Aí eu coloquei controle da altura de pastejo, mas é controlar a altura que os animais vão estar pastoreando, né? Então vamos ter que controlar essa altura de pastejo. E por mais que seja um sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né, a gente tem que manter a funcionabilidade de como se fosse uma pastagem normal. Então a gente não pode deixar os animais raspar demais a nossa pastagem. Então a gente tem que manter aí, né, a nossa altura de pastejo. Eu coloquei aqui na caixinha aqui. As forragens apresentam pontos de crescimento diferentes entre si nos locais onde ocorre a emissão das brotações, com o desenvolvimento das hastes e das folhas. Esses pontos devem ser conhecidos e considerados no pastejo dos animais, pois caso o pasto seja realizado abaixo deles, a forragem levará longo tempo para se restabelecer. É isso mesmo. Às vezes a gente deixa o animal acabar com o pasto e depois quer que o pasto se recupere, né? Então, eu sou um dos favores do pastejo rotacionado e é basicamente isso que eu acabei de falar aí, tá? Põe os animais, deixa o pasto descansar, coloca em outro pasto, tira, volta, faz certinho o manejo, a rotação, e a gente vai ter sempre uma pastagem de boa qualidade para estar ofertando aos animais. Aqui eu coloquei um quadro para vocês, tá? Um quadro mais para vocês terem aí de referência, da parte da literatura tem muita coisa sobre isso, né? Então aqui vocês têm as gramíneas, né, as espécies, os cultivares, nós temos as alturas das forrageiras em centímetros, né? Então essa é a altura que a gente tem.
Então, você tem aqui um exemplo, o capim-elefante, quando você tem a entrada dos animais, que ele vai estar com 100 a 120, né, no pastejo rotacionado, e quando os animais saem, ele vai estar aí com 50 centímetros que nós devemos deixar, tá? Vamos pegar agora um exemplo aqui que tem para os dois. Vamos aqui escolher vamos pegar uma braquiária, né? Então, vamos pegar a braquiária. Quando os animais entram, ela vai entrar com 30, certo? Quando os animais saem, com a saída dos animais, ela vai estar com 10. Abaixo disso, fica difícil para ela se recuperar. Do mesmo modo, não vai acontecer no pastejo contínuo, tá? Então, eles vão entrar aí e sair entre 15 e 30 nessa faixa. Então, se você nunca vai ter essa referência, porque os animais vão estar sempre ali, né? Então, ela vai estar tentando uma rebrota, vai estar tentando voltar, e se você não controlar esses animais, eles vão voltar raspando o nosso pasto. Então, pessoal, isso aqui é para vocês terem uma referência, tá? Nas literaturas de pastagem tem bem explicado sobre a altura de corte, a altura de pastejo, entrada e saída de animais, qual que é a taxa de lotação, tá certo? E aqui nós entramos na questão do manejo sanitário, tá? Manejo sanitário animal. Professor, nós estamos falando sobre sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, agora o senhor já me entra aí com manejo sanitário animal. Foi como eu disse para vocês, são os mesmos cuidados que devemos ter nos sistemas separados em si, devemos ter quando agrupamos o sistema, quando fazemos essa interação do sistema. Então, todos os cuidados que eu tenho com a lavoura, né, que é o nosso componente agrícola, eu vou ter com ela dentro do nosso componente, juntamente com o nosso componente lavoura, pecuária, floresta. Todos os cuidados que eu tenho na pastagem ou com os animais da pastagem, eu vou ter aqui dentro do sistema também, tá certo? Todos os cuidados florestais eu também tenho que ter. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o manejo sanitário animal. O manejo sanitário animal, dentro do sistema lavoura, pecuária, floresta, igual eu estou falando para vocês, não se diferencia, né, do manejo tradicional. Só que ele tem algumas diferenças. O que é essas diferenças simples? Né? Eu até botei de vermelho. Como ele tem essa quebra, às vezes você tem pastagem, às vezes você tem lavoura, você tem algumas plantas ao redor, né, algumas espécies, as nossas espécies florestais, dá essa distância de uma pastagem para outra também. Então, ele vai quebrar um pouco do ciclo da doença, do ciclo dos protozoários, do ciclo dos agentes causadores de enfermidades nos nossos animais, né? Então, por favorecer a quebra do ciclo dos agentes causais. Então, isso é muito interessante. Professor, então eu não vou ter nada de carrapatos, nada de vermes, nada de moscas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que esse sistema, né, beneficia de modo que ele tem uma menor taxa em relação ao sistema convencional, menor taxa de aparecimento. Então, se no sistema convencional, por exemplo, nós tivéssemos 80% dos nossos animais contaminados com carrapatos, aqui a gente teria uma taxa menor do que isso. Essa é o que nós estamos colocando. E outra coisa interessante, né, nessa parte do manejo sanitário animal, é quando você vai instalar o projeto, ou que você faz esse planejamento, ou que você já tem o projeto em si que está rodando, né? Então, já tem instalado aqui o meu sistema lavoura, pecuária, floresta. Comprei animais de fora, vou introduzir dentro do meu sistema uma coisa que já se faz, né, na atividade pecuária e que se faz aqui dentro também. Você já toma todas as medidas para evitar que se entre, né, alguma praga, alguma doença, né, alguma coisa que não é interessante no nosso sistema. Então, faz vermifugação, vermifugação dos animais, né? A gente olha se aquele animal que está chegando na propriedade, como que está
as vacinações dele, segue, dentro do Lavoura, Pecuária e Floresta, pessoal, segue os mesmos padrões de fora, então segue os mesmos calendários do estado para vacinação, tá? Então é bem interessante você evitar a entrada, né, se prevenir, do que depois deixar que contamine todos os animais que já estão dentro do rebanho. E aqui eu coloquei para vocês, né, algumas características biológicas e o controle dos principais parasitas do bovino de corte no sistema lavoura, pecuária, floresta. Então, eu separei eles em grupos, quais são os parasitas, quais são as características biológicas e o controle no sistema lavoura, pecuária, floresta, sistema integrado de lavoura, pecuária, floresta, tá? Então, vamos aqui do grupo dos ectoparasitas. Parasita, mosca dos chifres. Eu esqueci só de dar um espaço. Mosca dos chifres, tá? Características biológicas da mosca dos chifres. Hematófagas, veiculadoras de agentes que causam doenças, longo período sobre hospedeiro, que causa até o estresse, né, no animal, colocam seus ovos em fezes frescas, né? No controle do sistema lavoura, pecuária, floresta, o que a gente faz? Tratamento estratégico realizado com inseticidas, tá? Esses inseticidas, a gente também tem inseticidas biológicos agora, né? E aplicação dos produtos químicos nos meses de setembro e outubro, né, que é os meses de incidência de mosca, tá ok? Então, um exemplo de um dos vários exemplos que se tem no sistema lavoura, pecuária, floresta. Tá? Eu não vou falar todos, porque senão a gente começa a entrar na parte de doenças e isso aí vai longe, e a gente vai começar a falar mais da parte de doenças animais, tá bom? E o nosso foco é lavoura, pecuária, floresta. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham tido essa noção da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Toda aula eu digo isso, espero que tenham gostado. Se não gostar, vocês podem falar. Chega lá, professor, olha, não estou entendendo. Olha, professor, tá meio chata a aula. Tá, professor, não estou gostando. Pode falar, acho que esse feedback é bem interessante para a gente. Tá bom? Prestem atenção nas coisas que eu venho dizendo. Próxima aula, prova. Possivelmente vai ter uma provinha aí. Tá ok? Eu vou deixar ela lá no sistema. Tá bom? No mais, era isso. Um abraço a todos. Quero ver as notas das provas daqueles que responderam. E, pessoal, eu acho que vocês foram bem, né? Acredito que sim. Tá bom? Lembrem que pergunta de prova, que é rank. Tá bom? Então, para vocês, um abraço e até a próxima aula. Muito obrigado. Vou parar aqui a nossa gravação. Vou parar a nossa gravação aqui. Para a apresentação. E voltei. Vou parar a gravação. Ok? Um abraço a todos vocês aí. Interromper gravação.